Meus amigos, já diz o ditado: o mundo não gira, ele capota. E acabou de capotar para o ministro Barroso, ou melhor, também para sua família, né? O Barroso, talvez dentre aqueles que perderam o visto dos Estados Unidos, seja o que mais sentiu o baque, porque olha só, segundo a revista Timeline trouxe, né, a timeline do Alan dos Santos, do Lacombe, que os filhos do Barroso buscaram refúgio no consulado brasileiro lá em Nova York, né? Foram correndo para lá, porque senão seriam deportados, né? E a gente sabe muito bem como que funciona o processo de deportação lá dos Estados Unidos, né? Você não vem num voo de primeira classe e desembarca aqui no Brasil. Não é assim, não é tranquilinho, tá? Você vem algemado. Acho que todo mundo viu aí faz alguns meses, né? Vários deportados dos Estados Unidos. Então, já imaginou a humilhação? Já imaginou a situação? Os filhos de um ministro do Supremo deportado dos Estados Unidos e desembarcando em solo brasileiro algemado. Que pena, hein? Não dá para mandar um jatinho da FAB lá para os Estados Unidos para buscar o filho do Barroso, né? Assim como o voo da FAB, um jatinho da FAB, foi lá no Peru buscar a ex-primeira-dama condenada por corrupção, que aliás é uma interferência na soberania popular, né? Na soberania do Peru. O Nicolas, ele fez uma pergunta que, cara, foi cirúrgica. Não, peraí. Se o Trump mandasse um avião militar vir buscar Bolsonaro aqui, seria uma interferência? Seria uma violação à soberania do Brasil? Porque o Lula fez isso lá no Peru. E aí? A imprensa não fala nada? Pau que dá em Chico não dá em Francisco, né? Mas voltando ao caso dos filhos do Barroso, né? A informação é que os dois filhos estavam lá em Nova York, né? Ou melhor, nos Estados Unidos, né? Agora eles fugiram para Nova York e estão buscando abrigo lá no consulado brasileiro, tá? O que acontece? Os filhos do Barroso, eles deram entrada num processo de pedido de cidadania americana. E, obviamente, esse pedido, se não foi, ele seria negado, né? Daí o que acontece? O filho do Barroso, Bernardo, ele trabalhava numa instituição financeira e essa instituição financeira, sabendo o que estava acontecendo, não é mais segredo. É por isso que eu falo para vocês, o mundo todo já sabe como é que estão as coisas aqui no Brasil, o que está acontecendo aqui no Brasil. Essa instituição financeira que empregava o filho do Barroso deu férias para ele. Cara, resolve tua vida aí, né? Meio que dizendo, vaza daqui, cara, vai embora, senão você vai ser algemado e deportado pro Brasil, né? Deve ter rolado essa conversa aí. E aí o Bernardo até então estava sumido, né? Ninguém sabia o paradeiro dele e tal, e parece que apareceu aí então no consulado do Brasil lá em Nova York, né? Foram buscar ajuda, né? Estão tentando algum meio aí de sair dos Estados Unidos com dignidade, sem serem deportados, porque como eu falei, deportação é padrão, né? Tem é como se fosse um decreto, né, que regulamenta essa questão lá nos Estados Unidos, né? É basicamente uma lei que regulamenta aí a questão de deportação. Então, não importa quem você seja, se você vai ser deportado do país, você vai algemado, né? Não é um processo muito tranquilo, tá? E, como eu disse, deve ser muito difícil para o Barroso saber que ele ferrou a vida dos filhos, né? Acho que aquela frase, perdeu mané, nunca, mas nunca vai sair da cabeça dele. Olha, sinceramente, eu não sei a opinião de vocês, mas eu lamento pelos filhos do Barroso, tá? Eles tinham a vida deles lá, nos Estados Unidos, né? Deviam ter seus empregos, propriedades, sua rotina, né? Namorados, né? Não sei, cara, mas eles tinham a vida deles lá. E aí, por conta das ações do pai, tá? Diga-se de passagem, não estamos falando de perseguição, ninguém está perseguindo os filhos do Barroso, os Estados Unidos não está perseguindo os filhos do Barroso. Os Estados Unidos apenas está fazendo o que membros da Suprema Corte aqui fizeram e fazem com vários, né? Por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele agora é investigado no inquérito que rola lá no Supremo, e a esposa do Eduardo teve suas contas bloqueadas. O que a esposa tem a ver com o Eduardo? Tudo bem, é a esposa dele, mas quem é investigado é a esposa? Não, a esposa nem é política, a esposa nem fala de política, não tem nada a ver. Aí vai e bloqueia as contas da esposa do Eduardo, qual a fundamentação para isso? A Carla Zambelli é investigada, agora foi condenada, ok, até não vou entrar no mérito da condenação dela. Mas o que a mãe e o filho têm a ver com a Carla Zambelli? Por que eles estão sendo impedidos de acessarem redes sociais? Por quê? Então assim, já que pau tá dando em Chico, vai dar em Francisco também. Basicamente é isso que está acontecendo. Os filhos do Barroso não têm culpa das ações do pai, mas agora eles estão sofrendo as consequências dela, né? E como eu disse,
Essa frase jamais vai sair da cabeça do Barroso. Acho que se ele pudesse voltar no tempo, ele não diria o famoso perdeu mané, não amola, né? E para finalizar, tem uma outra notícia aqui que, olha, me deixou muito triste, muito triste. Eu queria saber a opinião de vocês também. Cassação de visto afeta a agenda de eventos de Barroso nos Estados Unidos. Rapaz, olha, eu quase chorei quando vi essa notícia aqui. Quase chorei. Bom, brincadeiras à parte, é isso. Agora eles vão ter que se adaptar à nova realidade, tá? E é só o começo. Para quem achou que a perda de visto não ia impactar em nada, né? Cara, imagina como que é para o mundo jurídico, né? Imagina como que vai ser quando esse pessoal desembarcar lá na Europa, né? Por enquanto eles ainda podem ir para a Europa, né? Que ações já estão sendo tomadas lá pela OTAN e por parte da União Europeia também contra o Brasil, lamentavelmente, né? Eu vi aqui, por exemplo, que a OTAN aprovou a taxação aí de 100% para o Brasil, porque o governo Lula continua comprando petróleo da Rússia, ou melhor, diesel da Rússia. Ou seja, nas palavras de Donald Trump e da União Europeia, Lula está financiando a guerra na Ucrânia. Ou melhor, está financiando a Rússia contra a Ucrânia. De novo, né? O Lula sempre do lado errado. Então, assim, enquanto eles podem ir para a Europa, imagina como que deve ser para o mundo jurídico, o ministro desembarcar lá. E outras figuras, autoridades lá também da justiça, do mundo jurídico, verem essa situação. Pô, o cara perdeu o visto dos Estados Unidos, meu. Bom, boa pessoa ele não deve ser, boa coisa não deve ser, não deve ter feito coisa à toa, né? Ninguém perde o visto dos Estados Unidos assim, da maior democracia do mundo, do país mais poderoso do mundo. E é isso. O Barroso, ele tinha uma série de eventos aí, principalmente em faculdades lá em Nova York, ou melhor, nos Estados Unidos, né? Deve ter em Nova York também. E agora ele teve que cancelar e nunca mais vai poder voltar para a terra do tio Sam. Novamente, e finalizo, acho que ele nunca se arrependeu tanto de ter falado uma frase. Perdeu o mané, não amola.